atrasado. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, estamos avançando. Hoje, aula 2, né? Do módulo Escatologia, agora com material novo. Na aula 1 a gente estava com o material desatualizado, mas hoje aqui está atualizadíssimo. Escatologia. Nós já passamos pela introdução ao estudo da escatologia. A gente já definiu o termo. Quem lembra da definição do termo? A palavra escatologia é separada em duas, né? Da palavra grega. Duas palavras gregas, né? Que é escatologia. Aonde escato e logos, né? Que significa o estudo sistemático e lógico concernente à doutrina das últimas coisas, ou seja, em resumo, é o estudo das coisas futuras, das últimas coisas, tá? Nós vimos também sobre o pensamento do comentarista do dicionário bíblico, dicionário da Bíblia, do J.D. Douglas, que ele diz que a escatologia ela se refere não apenas ao destino do homem, mas também se preocupa com a história. E aí a gente falou aqui sobre a escatologia dentro da história, né? As pessoas que, a linha de pensamento que entende que a escatologia ela é histórica. A gente viu também que dentro desse pensamento ele traz o entendimento de que a escatologia ela traz também revelação. E essa revelação, ela traz a revelação do propósito de Deus. E esse propósito de Deus para a humanidade, como ele menciona aqui, ele traz dentro de alguns pontos, que inclui as ações redentoras de Deus na história, inclui a palavra de Deus para interpretar as ações, né? E ela prima o encontro de Deus na pessoa de Jesus com a igreja e ingressando para as bodas do Cordeiro, né, para as coisas futuras, né? Aí ele faz aqui o paralelo com o dicionário escatológico bíblico da CPAD, que em contrapartida diz que a escatologia ela é abrangente e conclusiva, e ela se refere, ela revela-se e ela também é um mistério. Então, ela mostra as coisas futuras, mas continua sendo um mistério para a gente, porque ainda não aconteceu, e algumas são de difícil de interpretação ou compreensão. Aí nós fomos para a definição do dispensacionalismo, que inclusive foi aqui onde eu elenquei, né, as dispensações, e foi onde a gente viu que depois desse ponto que o material estava desatualizado. Mas em termos de dispensações, a gente conseguiu ver aqui que a doutrina do dispensacionalismo ela é uma doutrina cristã adotada pelo protestantismo. Não é a única doutrina que existe, mas é a doutrina adotada, e inclusive do nosso curso e da teologia bíblica, ela adota esse sistema, né? Que é dispensacionalismo. Eu trouxe aqui também outras linhas de pensamento, apresentei, e dentro da linha do dispensacionalismo, que é o que a gente adota, é o que o curso adota, é o que as igrejas protestantes do século XX e XXI, porque no século XIX houveram muitas discussões a respeito, mas no 20 e 21 ficou mais consolidado. Então é uma linha de pensamento que já é consolidada até no meio de pessoas não crentes. Até elas já entendem isso, né? Muitas pessoas, talvez por ser afastada,
Não sei, mas tem pessoas que não são crentes, não congregam nem nada, mas que acreditam também né, nessas dispensações, né? E aí, quantas dispensações são? Vocês lembram? São 7 dispensações, né? Nessa linha. 7 dispensações. Ela foi inicialmente elaborada por John Nelson Darby, ou Darby, e a partir de visões de uma adolescente chamada Margaret MacDonald. Ele é um sistema teológico que apresenta duas distinções básicas. Quais são as duas distinções básicas apresentadas na linha dispensacionalista? A primeira, que é um entendimento literal das Escrituras. Então, a primeira interpretação literal das Escrituras, em particular da profecia bíblica, ou seja, se tiver uma profecia, entende-se pela linha dispensacionalista que essa profecia ela vai se cumprir do jeito que foi dita, literalmente, da forma que foi predita, vai acontecer. Por exemplo, a gente pega muito do Antigo Testamento, né? Uma profecia lá do Antigo Testamento, a gente vê o cumprimento dela no Novo Testamento. Não é assim que a gente faz, né? A gente vê lá profetizado no Antigo e quando a gente olha no Novo está lá. Por exemplo, a respeito de João Batista, por exemplo, né? Que era a voz que clama no deserto, que é preparar o caminho do Senhor. A gente vê lá João Batista pregando e dizendo: eu sou só a voz que clama no deserto. Entendeu? É o cumprimento literal, né? Então é uma interpretação literal das Escrituras, em particular da profecia bíblica. E a segunda distinção básica é que na linha dispensacionalista entende-se que a igreja ela difere de Israel. Israel é uma coisa, igreja é outra coisa, certo? Isso aí também é do dispensacionalismo. Você vai encontrar pessoas que vão discordar disso aí, é porque não aderiu à ideia ou à linha de pensamento teológica dispensacionalista, tá certo? E aí a gente entende que difere uma da outra. Israel é uma coisa e a igreja é outra coisa. Sendo que nós não, no pensamento dispensacionalista, não exime de um judeu, de um israelita, se tornar igreja. Ou seja, aceitar Jesus e se converter ao cristianismo, ao evangelho e fazer parte do corpo da igreja. A gente não exime, não proíbe isso, né? Se ele quiser, ele pode. Porém, o entendimento é que não é a mesma coisa. Israel tem as suas promessas, tem o seu cumprimento, tem o seu período. E a igreja tem a sua promessa, tem o seu cumprimento, tem o seu período. Separado. É tanto que há quem diga que a igreja, ela foi inserida dentro daquele período lá, da contagem das semanas de Daniel, da 69ª semana para a 70ª semana, e aí é onde entrou os gentios, né? Aí, quando a gente olha, a gente vai perceber que a igreja foi inserida ali. A igreja nasce a partir de Cristo, né? A partir de Cristo a gente vê o nascimento da igreja. Cristo vai dizer para Pedro, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então começa ali, a edificação da igreja, né? A partir de Cristo. E esse período de a partir de Cristo foi um período em que foi, digamos assim, a rigor,
foi um período onde foi encaixado entre a 69ª semana para a 70ª semana. É o que está no meio. Como? É um mistério. Né? Porque se você está contando a semana, 66, 67, 68, 69, 70. Não tem brecha, né? Não tem 69,5. Né? Não tem, é 69, 70. Mas Deus abriu uma brechinha no espaço, no pensamento dispensacionalista, né? Abriu uma brechinha entre 69 e 70 e inseriu a igreja. Os gentios, os que não eram povo, não era ninguém, não era nada, ele inseriu ali. Para depois voltar a contar. E aí fechar nos 70. Mas isso é um pensamento. O dispensacionalista puro, ele entende que a igreja nasceu após o derramamento do Pentecoste. Por quê? Porque foi onde Cristo disse para os discípulos, né, que ficar aqui até que do alto seja revestido, e ser-me-eis minhas testemunhas. Aí é dali que ia começar. Entendeu? Aí quando veio o Pentecostes foi que eles começaram a pregar propriamente dito, né? A sair pregando. Até lá eles estavam aprendendo, estavam meio ignorantes, estavam ainda assim, fugindo, correndo. Já era igreja, era. Mas aí no dispensação ele conta ali, né? Que é onde termina a semana. A semana termina com a crucificação de Cristo, mas ele ressuscita, fica 40 dias, depois é assunto aos céus. Quando ele sobe aos céus, aí termina aquele período de Cristo humano na terra, né? Termina. Aí começa a igreja, propriamente dita, né? Ele fundou, mas a igreja caminhou com seus próprios pés por meio do Espírito Santo. Dá para entender? Aí nesse sentido, só para a gente separar na cabeça, tem uns períodos ali, né? Tem um período em que Cristo estava edificando a igreja e tem um período que a igreja está pronta, né? Ele estava edificando, depois que ele terminou, foi assunto aos céus, passou 10 dias, desceu o Espírito Santo. Aí desce o Espírito Santo, enche ele, aí eles começam. Então é como se fosse o período inaugural da igreja. Inaugurando, começa ali. Enfim, só para ver aqui tem os pontos, né? Tem um ponto que diz que é lá no antes, tem outro ponto que diz que é com o Espírito Santo. Só para a gente entender que existe. Aí, aqui tem alguns pontos que ele diz assim, que os dispensacionalistas acreditam que a salvação foi sempre pela fé, a fé em Deus no Novo Testamento, especificamente no Filho do Novo Testamento. Os dispensacionalistas também afirmam que a igreja não substitui Israel, como eu falei, né? São separados, tá? E os dispensacionalistas também acreditam que as promessas que Deus fez a Israel no Velho Testamento serão cumpridas lá no milênio. E também acredita que, da mesma forma, Deus concentra a atenção dele na igreja nesta era. Ou seja, a época que nós estamos vivendo, nós não estamos no milênio, né? Então, como nós não estamos no milênio, o dispensacionalista defende que Deus está concentrando a sua graça na igreja. Na igreja. Israel está tipo assim, está em stand-by. Espera aí, que eu vou manifestar aqui o meu poder na igreja, nos gentios. Vocês rejeitaram? Então é aqui. É assim o entendimento dispensacionalista. Né? É aqui. Vocês rejeitaram, eu estou depositando aqui. Depois que eu terminar de depositar aqui, que terminar aqui, concluir, aí vem para vocês. E aí quando é que isso termina? Lá no Armagedon. Encerra. Aí entra o milênio. Nós vamos já chegar lá. Aí no milênio, aqui na visão dispensacionalista, é que diz, é lá no milênio é que Deus vai derramar suas bênçãos sobre Israel. É o momento que ele vai voltar-se para Israel. Entende? Então vamos aqui. Ele toma aqui por base Romanos capítulo 9 até o capítulo 11, né? Aí ele traz aqui um entendimento que é meio que um entendimento contestável,
que diz que a maioria dos dispensacionalistas não são contra acordo de paz. Não concordam que tenha um acordo de paz. Por que não? Porque eles entendem que isso adiaria a volta de Jesus. Por que adiaria? Porque entende-se que a volta de Jesus se dará mediante a um caos na terra, né? Aí eles entendem dessa forma. Então, como eles entendem dessa forma, aí qualquer acordo de paz iria adiar a volta de Jesus. E aí, como o dispensacionalista não quer que adie, quer que Jesus venha logo, aí eles, a maioria, uma boa parte, está dizendo aqui que não concorda com o acordo de paz. E aí vem a definição, né, a classificação, que ele é classificada como 7 dispensações. As dispensações a gente já passou na aula passada, vou só falar. É a dispensação da inocência, com base em Gênesis 1:1 e Gênesis 7:3. A dispensação da consciência. Por que da consciência? Porque já tinha pecado, né? Ela estava sabendo a besteira que fez, pós-queda, né? Gênesis 3:8, Gênesis 8:22. A dispensação do governo humano, Gênesis 9:1 e Gênesis 11:32. A dispensação da promessa aqui foi com quem? Abraão, né? Êxodo 19:25 e Gênesis 12:1. E a dispensação da lei, a lei foi com quem? Moisés, né? E aí Êxodo 20, verso 1, Atos 2:4. E a dispensação da graça, né? A graça que foi com quem? A dispensação da graça com Cristo, né? Foi com Cristo. E, por fim, a dispensação do milênio, reino milenar, né? Que está lá conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e o versículo 6, do reino milenar. Segundo a visão dispensacionalista, nós estamos em qual delas? Em qual dispensação? Da inocência? Da consciência? Do reino humano? Da promessa? Da lei? Da graça? Né? Quem concorda? Né? Chegamos ainda não, né? Da graça, certo? Da graça. Deixa eu ver. Aí ele traz aqui também que as dispensações, elas não são o caminho da salvação, tá? Não são o caminho. É apenas uma interpretação da visão dos acontecimentos, do agir de Deus, do plano de Deus, do plano divino. Ou seja, é a maneira pelas quais Deus interage com o ser humano. Tá? No dispensacionalismo também, entende que é um sistema que resulta em uma interpretação pré-milenar. O que é a interpretação pré-milenar? Vou até botar na ordem, né? Pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista. Por quê? O dispensacionalista entende que a igreja, que está no período da graça, né? A igreja, ela será arrebatada antes da tribulação. Certo? Antes da tribulação. E aí, lá na frente. Tá lá na frente. Bem longe. Aí, antes da tribulação. Então, se é antes, é o quê? Pré, né? Existem três linhas de pensamento teológica a respeito da dispensação. Mesmo sendo dispensacionalistas, porém, no que tange à tribulação, eles divergem um pouquinho. Tem uma linha dispensacionalista que acredita que no que tange ao arrebatamento ou à tribulação, a igreja, ela é pré-tribulacionista. Beleza. Pré é o quê? Antes da tribulação. Tem outra linha que diz, não. Não é pré. De onde vieste tu? Tu é melhor do que Cristo? Se Cristo padeceu, os apóstolos também, quem somos nós? Nós não iríamos padecer? Vamos padecer sim. E nós vamos padecer que é só um pouquinho. Então, quando for na metade, Deus vai arrebatar a igreja. E aí, esse que acredita que é na metade, é o meso. Tá? O meso, tribulacionista, entende que a igreja vai subir na metade.
Vai sofrer um pouquinho, quando tiver muito dolorido, aí Deus... E tem os outros que dizem que conversa é essa, que metade, Deus não é Deus de metade. Deus faz a coisa completa. Então nós vamos pós. Né? Ou seja, tem o pré, tem o meso e tem o pós. O pós, entende, vai passar por tudo. E lá no final Deus vai arrebata a igreja. Né? Se não fosse a graça. Exato, se fosse na lei, né? Pronto. Então, o amor dele. A gente se perder. E aí a gente se ampara onde? Onde é que o pré-tribulacionista ampara a sua ideia na Bíblia? É lá nas cartas às igrejas da Ásia, né? A igreja de Filadélfia, Apocalipse, capítulo 3. Versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Vamos para as traduções, né? Aqui na corrigida, vai dizer assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Te guardarei da hora da tentação. Da hora da tentação. Na corrigida, né? Aí diz assim: que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Quem tem outra tradução aí, sem ser a corrigida? A tua, qual é a tua? NVI, vai. O que diz a NVI? Eu também guardarei da hora da provação. Pronto. Então pronto, também vai guardar da hora da provação, né? NVI. Botar aqui a corrigida. Não, botar assim não, botar a abreviação delas. Almeida, revista corrigida. E aqui NVI. Tá, e outra? Alguém tem diferente? King James, não? Tá com a corrigida? E a da irmã é qual? Corrigida também? Mas vocês vão notar que salvo engano, só tem uma tradução que fala diferente. Eu não lembro, não tenho certeza, mas eu acho que é a de Jerusalém que vai falar diferente. Não lembro aqui, mas a maioria delas fala assim, usa da hora da tentação. O que é diferente é o que entende que seria na hora. Ou seja, é aqui onde o pré-tribulacionista da linha do dispensacionalista se baseia. Por quê? Somente aqui, ó. É onde tem o carrão-chefe, o cerne do entendimento. Por quê? Se ele está dizendo, como tu guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Se é da hora, logo você vai passar na tentação ou você vai ser livrado antes da tentação? Ser livrado, né? Antes, porque ele vai guardar da hora, se a hora, digamos, se a hora for 10 horas, aí ele diz, eu vou te guardar dessa hora aí. Ou seja, tu não vai passar por essa hora. Antes das 10 eu vou te buscar. Então, na hora, aí entra a linha do meso, né? O na hora é o meso, porque é no meio, né? Na hora, 10 horas, o negócio é quente lá, eu vou lá e... Entendeu? Quem quiser ficar, que fique, né? E o pós?
O pós nem tem, assim, ele nem olha para cá, não. Eles vão pela questão do... Eles se baseiam... eu não lembro aqui. Eu não lembro. Mas eles têm a base deles também. Ó, até aqui na corrigida, como ela traz essa linha, ela tem aqui um monte de referência. Ela tem Lucas 21, 36, João 14, do 1 ao 3, 2 aos Coríntios 5, versículo 2 e 4, Filipenses 3, 20 e o 21, 1 Tessalonicenses 1, 10, capítulo 4, versículo 16 ao 18, e o capítulo 5, versículo 8 até o versículo 10, e o Apocalipse 3, 10. É muito, né? Aí ainda diz assim, das guerras, os sinais. 2. Só o capítulo, da versículo também? Então é na narrativa todinha, né? Os princípios, né? Os sinais. É por isso que o pré-tribulacionista, ele sustenta que os pós não têm embasamento. Entendeu? Não tem base. É mais desejo que as pessoas sofram do que mesmo base bíblica. Não tem graça, né? Que graça. É negócio sem graça, né? Negócio sem graça. Eu acho que realmente eles não tem, né? Uma massa. Eu acho que eles vão lá para caso venha passar, esteja preparado, né? Pode ser, né? Porque se a gente for bom, tudo é mais poderoso. Faz sentido, né? É porque assim, é mais o entendimento humano querendo dizer que nós precisamos também passar e sofrer. Por exemplo, Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então assim, vocês vão ter aflição, vocês vão padecer pelo meu nome, vão sofrer pelo meu nome, entendeu? É nesse sentido. Só que isso aí a gente percebe que vem acontecendo direto, período da diáspora, né? A diáspora aí constantemente tem, mas na grande tribulação a gente tem que entender que é coisa que nunca houve, nem jamais haverá, é algo diferente, né? É algo diferente. Inclusive, há entendimento de que seja nesse período que, a gente viu até em Apocalipse, né? Seja nesse período que seja derramada, seja aberto os selos, os 7 selos sejam abertos nesse período, em 7 dias, né? 7 anos, os selos, o toque das trombetas, as trombetas tocando, e o derramamento das taças. Tudo em 7 anos, né? Então essa é muita desgraça para um período só, né? É muita coisa. Versículo. Isso. Nele crê, não pereça. É a vida eterna. O amor dele foi tão grande. Aí você chamava de não é? Ainda... Ele transformou parte do próprio. E não só ser chamado de filho, mas também fazer parte da herança, né? Vai herdar também. Né? Não é só de nome, vai herdar também. É herança. É muito grande, Exato. E é nesse entendimento que o dispensacionalista se ancora, porque diz assim, que Deus, ele ama os seus filhos, né? E qual é o pai que vai permitir que o filho passe por uma coisa tão horrenda, sabendo que, ainda que ele sofra tanto, não seria suficiente para pagar os erros que ele cometeu.
O que paga é através de Cristo. Então, Cristo nos justificou. Se Ele justificou a nós, nós não temos o porquê de passar, né? Não foi justificado? Mas, enfim, são discussões aí. A nossa é a dispensacionalista, do material, do nosso tempo também. E no dispensacionalista, nós defendemos a tese do pré-tribulacionista, né? O pré. Tem o meso? Tem. Tem o pós? Tem também. Exato. Né? Essa questão aí é bem delicada e é muito importante também, porque assim, não é porque, digamos que uma pessoa muito prudente, tudo, temente a Deus, vive no meio de nós, está andando ali, seguindo, só que ela entende que o mais correto é o pós-tribulacionista. E ela entende, ela está conformada, como a irmã falou, né? Ela está preparada. Não, é pós, nós vamos passar sim, vamos passar. Quando chegar a tribulação, você vai ver, nós vamos passar. Ela está conformada. Isso impede dela subir no arrebatamento se for pré-tribulacionista? Não, né? Não, porque... Não, sabe por quê? Porque Deus, quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele vem buscar a noiva, a igreja. Se essa pessoa, por mais que ela entenda que ela só vai no pós-tribulacionista, só vai depois da tribulação, mas ela faz parte da igreja. E quando Cristo vier buscar, Ele vem buscar a igreja. A pessoa sobe, aí ela vai ter a certeza de que foi antes, olha, eu estava errado. Não é só isso aqui que eu estava errado, eu estava seguindo o caminho certo, mas pensando que era só depois. Ele já chegou. Entendeu? É só nesse ponto. Ela vai dizer, eu estava preparado para lá, mas obrigado. Pois é. Então, menos mal, né? Porque é ruim se não esperasse nem o arrebatamento, aí é ruim, né? E aí realmente pode comprometer. Mas se esperando, seja no começo, no meio, no final, o importante é estar pronto, esteja pronto, né? Aí, como diz a Clarinha, se é preparado para o pior também. Se prepara para o pior, o que aconteceu, vai dizer glória a Deus. Mas o pré-tribulacionista, o dispensacionalista, pré-tribulacionista é antes, tá bom? É o antes. E aí, nesse sentido, tem o pré-tribulacionista e também o dispensacionalista, ele é pré-milenarista, né? O pré-milenar. Por que pré-milenar? Porque entende que esse acontecimento ocorrerá antes do milênio, tá? Antes do milênio. Tem uns que entendem que vai ficar para depois do milênio, pós-milenar. Quando termina o milênio é que acontecem as coisas. E como a gente viu em aulas passadas, teve entendimentos muito fortes durante os séculos que entenderam que já estava vivendo o milênio. Não sei aonde, né? Mas já estava vivendo o milênio, né? E aí a gente nota aqui que não. Dessas 7 dispensações, segundo a teoria dispensacionalista, as 7 já passaram 5. Nós estamos na 6ª. E se são 7, passaram 5, estamos na 6ª, falta quantas? Só uma, né? Por isso que a gente prega e ouve bastante anunciar dizendo que estamos nos tempos do fim. Por isso que a gente anuncia dizendo assim, Jesus está voltando, né? Por que está voltando? Estamos na última dispensação. Na festa do centenário das Assembleias de Deus aqui no Ceará, o pastor que pregou, ele trouxe uma mensagem sobre a última hora. E aí ele ilustrou um relógio de Deus apontando já o último minuto. Estamos na última hora, no último minuto. Já o ponteiro, bate. E aí, o arrebatamento pode acontecer. A qualquer momento, ou seja, ele quis dizer isso aí. A qualquer momento, esteja pronto, porque a qualquer momento a trombeta pode tocar. A qualquer momento o relógio pode bater 0 hora, né? Ou meia-noite, que a gente sempre atribui para meia-noite. E é a parábola das 10 virgens, né? Meia-noite, não foi meia-noite que o noivo vai buscar a noiva? À meia-noite.
Aí ele atribui para isso aí. Então, nesse sentido, na linha dispensacionalista, é pré-tribulacionista, pré-milenarista, e já está na sexta dispensação, restando apenas uma, ou seja, na última hora. Agora nós vamos ver os eventos sobre as duas vindas de Cristo. As duas vindas de Cristo. Por que duas vindas? Jesus não já viu uma vez? Vai vir outra, é a segunda. Só que essa segunda, ela se dá em dois momentos. Né? Aí, a segunda vinda de Cristo, na visão dispensacionalista, ela vai dizer que na visão dispensacionalista, aqui será o arrebatamento. O arrebatamento, bem aqui. Por que bem aqui? Porque ela é da linha pré-tribulacionista, né? E aí, esse período aqui é de tribulação. Só que a tribulação, ela tem dois períodos. Quais são os dois períodos? Ela tem esse aqui inicial, que é 3 anos e meio de falsa paz. E esse período aqui, também de 3 anos e meio, de grande tribulação. Tribulação. Porém, mesmo sendo o primeiro período de 3 anos e meio sendo falsa paz, todavia ele é tribulação. Ele é do período da tribulação. Mesmo sendo falsa paz. Por que falsa paz? Porque presume-se que aqui, antes de iniciar a contagem do período de tribulação, ou período tribulacional, antes de iniciar a contagem, o mundo vai estar em um caos. Um caos em que ninguém resolve. Aí vai aparecer um que vai ser o solucionador. Ele vai resolver. Então ele vai apresentar uma falsa paz. O povo vai vir aqui de um período sombrio, negócio pesado. Só que vai aparecer um que vai, não, eu tenho a solução. Esse que vai aparecer tendo a solução vai ser bem aceito, vai ser bem quisto, vai ser admirado pelas pessoas, porque ele resolveu a situação global. Aí, ele vai firmar uma aliança com o povo judeu, e essa aliança vai ser de 7 anos. Entendeu? Veja que vem aqui no período difícil, aí ele vem com a solução. Nessa solução ele firma um período de 7 anos. E o povo aqui festeja, comemora, porque é uma falsa paz. Vai ter paz? Vai, mas é falsa. Por quê? Porque quando for na metade aqui, aí ele vai romper. Como é que eu faço aqui? Romper assim, né? Ele vai romper. E aí quando ele rompe, ele vai se declarar. Ele vai sentar no lugar, no templo, querendo parecer Deus, buscando adoração igual a Deus. E proibindo qualquer adoração para Deus. É para ser só para ele. Aí é que o povo vai acordar. Vão acordar bem aqui. Por isso que os meso entendem que vem até aqui. A metade. Para daqui ser o arrebatamento. Os meso, né? O pré não. O pré diz que é bem aqui. Porque na hora que ele fizer uma aliança, nós não vamos fazer aliança com ninguém
Satanás, né? Então, se for até aqui, vai fazer aliança com ele. Nós não vamos fazer aliança. Aí a gente já sobe aqui. Vou até botar aqui o risquinho, né? Ó, bem aqui. Aí eu vou trazer para cá. Só para a gente entender o mistério. E depois aqui. Pronto. Aí, nesse período de falsa paz, o povo vai poder adorar, vai poder cultuar, sacrificar, fazer o culto a Deus, já que eles gostam lá, né? O judeu. E esse que apareceu resolvendo tudo vai ficar inerte, ficar na dele. Mas quando chegar a 3 anos e meio, ele não vai aguentar e vai se declarar, vai mostrar quem ele é. E aí quem ele é? O anticristo. Só que ninguém sabia. Aí ele é o anticristo. E aí, o que se faz agora? Se já demos poder para ele, né? Se o pessoal lá na época, né? Eu não. Vou falar. Os que tiveram na época já terão firmado um pacto com ele, uma aliança com ele. Então é só aguentar. Aí agora começa a grande tribulação, né? A grande tribulação. E aí, na visão dispensacionalista, é o período em que começa o quê? A abertura dos selos e o toque das trombetas tocando. Esse período bem curtinho, né? É muita coisa para acontecer num período só. Mas, e o derramamento do cálice, né? As taças. Aí assim, é um período curto, é muita coisa num período só. E faz sentido, porque a Bíblia vai dizer, Jesus disse que é coisa que nunca houve nem jamais haverá. Então, tá aí. Esse período todo soma-se em 7 anos. 7 anos de tribulação. Só que desses 7 anos é dividido 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação. E aqui vai o arrebatamento da igreja para o pré-tribulacionista. Sobe aqui, ó. Nessa subida é onde acontece aqui. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, 52, né, que ante o soar da trombeta, né? É assim? Confere aí, por gentileza. Ante o soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. No momento, no abrir e fechar de olhos, né? No momento, vai. 15:52. E fechar de olhos. Ao som do quê? Da última trombeta, né? Pronto. Aqui nós temos um ponto que não fica muito bem esclarecido, que é como se fosse um ponto de discórdia. Na visão dispensacionalista, pré-tribulacionista, vai entender que aqui vai ser aberto os selos e tocado as trombetas, certo? E o derramamento das taças. Só que o próprio texto básico que se usa, ele diz que é aqui o toque da trombeta, né? E fala a última, né? Assim? A última trombeta, bem aqui. Aí isso fica uma incongruência. Atropelando isso aí, entende-se que essa trombeta seja outra trombeta. A trombeta para chamamento dos salvos, e não trombeta de cumprimento de profecias. Assim, cumprimento que eu falo no sentido de ira de Deus, né? Da ira de Deus, e sim trombeta de chamamento de salvo. Considerando que seja essa segunda premissa, trombeta de chamamento de salvo, ela toca aqui e os que estiverem vivos são transformados. E os mortos ressuscitam. Só que ressuscita já a sua alma, o seu espírito, já no corpo glorificado, forma corpórea, né? E o que está vivo, que está ainda no corpo físico, esse corpo físico ele se transforma, certo? O que morreu não tem mais corpo, somente reveste-se do corpo, a fisionomia, a aparência gloriosa, né? A gente vê, é como se fosse o corpo, mas não o corpo matéria, estrutura visível. Igual a gente, igual Daniel viu
ele viu o anjo que apareceu para ele, e aí via como corpo, né? Aí aquele corpo é um corpo glorificado, um corpo espiritual, não é corpo matéria, mas ele tem esse poder de se materializar. Por exemplo, os anjos que visitaram Abraão, né, comeram com ele. O anjo que apareceu para Jacó, até lutou, né? Só que é anjo, é o corpo que tem esse poder de se materializar, mas ao mesmo tempo tem o poder de se glorificar de novo e subir. E não cai. O corpo que ele estava usando não cai, sobe junto. Entendeu? Só que sobe incorruptível, né? Glorificado. É o poder de Deus. Explicar o poder de Deus é complicado. Mas é o corpo dele que, nosso corpo aqui, que é matéria, não vai herdar o céu, vai ser transformada. Mas depois que estiver transformada e virar anjo, como o anjo pode se transformar em corpo desse, mas não corruptível, e transforma de novo no glorificado. Entendeu? Pode fazer essa permuta, né? A permuta. E daí aqui acontece a glorificação dos corpos, né? E encontra com Cristo nos ares. Aqui, Cristo não vem pisar a terra, ele vem só até uma certa altura. Nessa altura, encontra-se com a igreja, Cristo e a igreja. Encontra-se e sobem. E sobem para onde? Para as bodas do Cordeiro. Porém, existe algo que acontecerá aqui. É o chamado Tribunal dos Galardões. Tribunal dos Galardões. Acontece lá. Para que é esse Tribunal dos Galardões? É só para os salvos. Só para quem já foi, aqui, ó, subiu no arrebatamento. Quem já está salvo. Então, para que quer passar por esse tribunal? Né? Vai medo escutar isso, tribunal. Para que quer passar? Para receber o quê? Galardão. Né? Galardão. Para receber conforme o que você fez ou deixou de fazer. Vai. Não. O do trono branco, ele é sinônimo do juiz final. Lá ele vai... Não, porque nesse aqui, ele vai só classificar o que você vai receber como coroa. Que você vai receber. Já do trono branco, do juiz final, é para a sua condenação, para mostrar, você está sendo condenado por causa disso. Entendeu? O juiz final. Já vão ser condenados? Vão ser condenados. Só que vão ser condenados conscientes, sabendo que estão lá porque realmente fizeram por onde ser condenado. Não vai ter ninguém por inocente. Entende? Assim como nós aqui seremos salvos, mas seremos salvos conscientes, sabendo que estamos lá porque tomamos uma decisão para Cristo, porque cumprimos a vontade dele, porque obedecemos a vontade dele, porque renunciamos tal coisa, entendeu? E pela graça dele, nós somos salvos. E aí a gente vai estar lá jubiloso. É tanto que nesse tribunal dos galardões, alguns receberão galardão e outros não. Os que receberão galardão, os que aceitaram a Jesus e deu tempo de trabalhar para ele, fazer alguma coisa para ele. E os que não terão galardão, os que aceitou a Jesus na beira da morte, aceitou e morreu. Tem galardão isso aí? Não. Não deu tempo de fazer nada, entendeu? Mas tem direito à salvação. Alcança a salvação, só não recebe galardão. Entendeu? Porque a salvação não é um galardão. A salvação é um dom gratuito de Deus. É uma dádiva de Deus. É a graça de Deus. Salvação. Agora, recompensas pelas obras é o galardão. E aí tem lá, por exemplo,
Deixa eu ver aqui até ela diz na Bíblia. Não é uma coisa assim, como se as nossas obras. Nossas obras serão provadas. Paulo até diz. E assim, ó, não tem diferença entre pastor, né, para nós, assim, né, Cristo, né, são todos iguais, né? Mas as nossas obras vão ter diferença. É claro que tem diferença de pastor para gente. A obra do pastor vai ter tribulação. Tem. Tem no sentido de responsabilidade. Entendeu? No sentido de responsabilidade, porque o crente aceitou a Jesus, é crente, ele tem a responsabilidade, qual? De pregar o evangelho, de anunciar Jesus e viver conforme ele está pregando. Já o pastor ou um líder, ele tem a responsabilidade essa daí, de pregar o evangelho, de viver conforme está pregando, de bom testemunho e tudo, mas ele tem outra responsabilidade, de conduzir o rebanho. Entendeu? Ele é responsável por essas vidas que ele está conduzindo, que foi depositada a ele a confiança. É tanto que Ezequiel 33 vai falar, né, 33 que vai falar dos pastores e do anúncio dos profetas, mas nós precisamos entender que a quem muito é dado, muito é cobrado. Se ele deu para um pastor a responsabilidade de conduzir o rebanho, ele vai exigir o cuidado por esse rebanho. Então, se o pastor, ou quem for, a gente bota pastor que é melhor da gente entender, né? Mas tem vários, né? O professor também entra, o mestre entra. Está lá o rol em Efésios 4:11, né? Confere aí, por gentileza, se é o 11, 4:11, que é os dons ministeriais. Efésios 4. É o 11 ou é o 12? Vê aí qual é, por gentileza. Aí, ele vai mostrar para a gente que tem as diferenças, né? Um ele chamou para apóstolos, outro para profeta, outro para pastor, profeta, outro evangelistas e doutores, né? Entendeu? Ou seja, tem essa classificação ministerial aí. Ele chamou para cada um ofício, né? Então cada um recebeu conforme aquele ofício. Então vai prestar conta do ofício que recebeu. Entende? Vai prestar conta daquele ofício. O que foi chamado a apóstolo, vai prestar conta na condição de apóstolo. É para ele fazer pouco, igual um crente comum? Não. Ele recebeu responsabilidade de apóstolo, é para ele fazer muito na condição de apóstolo. O que recebeu para ser profeta, também vai ser julgado no tribunal dos galardões, na condição de profeta. Né? Por isso que a Bíblia também fala que para receber ministros na condição de profeta, tem algo assim. Aí, o que foi chamado para pastor, vai prestar conta da responsabilidade que ele recebeu, para pastorear. O que recebeu para evangelista, também. Evangelista é como se fosse missionário para a gente. É evangelista. Aqui na nossa denominação, ela separa, né? Ela separa o evangelista do pastor e do missionário, é tudo separado. Mas, à luz da Bíblia, assim, eu vou falar aqui, mas vou ser apedrejado, mas é como se não existisse o missionário, à luz da Bíblia, né? O missionário na Bíblia, ele se equipara ao apóstolo, se equipara ao evangelista, entendeu? Se equipara ali. O missionário que a gente tem, né? É aquilo ali. É tanto que quando o missionário sai daqui e vai fazer missão, assume uma congregação, uma igreja, ele não é chamado de missionário, ele é chamado de pastor. Aqui para nós ele é o missionário, mas lá ele é pastor. Lá ele celebra casamento, lá ele batiza as pessoas, batiza nas águas, lá ele consagra pessoas, obreiros, para trabalhar na obra. Mas se ele vier para cá, que ele é missionário, aqui ele faz isso? Não. Entendeu? Eu equiparo isso aí. Aí, só que a gente separa, né? Aqui a gente tem o missionário e tem o evangelista. Né? Esses dois. E o evangelista aqui para nós é maior do que pastor. Evangelista. O pastor aqui para nós é local. O evangelista ele fica responsável por uma região maior.
Enfim, aí cada um vai prestar conta conforme o que recebeu. Dá para entender? E se você foi chamado para ser dirigente de alguma congregação, ou foi chamado para ser líder de algum departamento, regente, foi chamado para cantar, foi chamado para pregar, foi chamado para tocar, você vai prestar conta daquele seu chamado. Porque a obra é de Deus, não é nossa. A pessoa que cuida das crianças vai prestar conta pela responsabilidade que ela recebeu sobre as crianças. Entendeu? É responsabilidade. Deus nos deu. A obra não é nossa, é dele. Nós estamos aqui como servos dele, trabalhando na obra dele. Então vai prestar conta conforme recebeu. O que recebeu 1 talento vai prestar conta por 1 talento. O que recebeu 5 talentos vai prestar conta dos 5 talentos. Entende? Então, por exemplo, se o que recebeu 5 talentos apresentar 3. 3 é muito, né? Ele recebeu 5, apresentou 3 e tal. Ele está certo ou está errado? Está errado. Ele recebeu 5? Agora o que recebeu 1, apresentou só 1, está certo ou está errado? Também está errado. Entendeu? Tem que ser a mais. Sempre é a mais. Entende? Aí você pode pensar, mas o que recebeu 5 está dando 3, e o outro que é só 1. Então ele não é para ser justificado, assim, porque ele apesar de ser menos, mas ele está dando. Ele é mais do que 1. Mas ele recebeu 5. Era para multiplicar. Entendeu? Era para fazer crescer. Qual foi a ordem de Deus lá no Jardim do Éden? Multiplicar, frutificar e encher a terra. A ordem é essa. E essa ordem recai sobre nós também. Mesma coisa. Jesus trouxe as parábolas mostrando. Mesmo jeitinho, recai sobre nós. A gente aceita Jesus, não é para a gente guardar e ficar só atrofiadinho. Não. Né? Na época que precisou, era. Mas hoje, não mais. Hoje é fazer filhos espirituais, é sair pregando. Só que é para gerar filho? Mas não como antes, né? Antes precisava muito. Se bem que a gente não vê prazo de validade para aquela promessa, né? Não tem prazo de validade. É tipo assim, enquanto houver necessidade, vai fazer. Mas como não tem prazo de validade, a gente entende que ainda está em vigor. Só que não como na época. Na época não tinha ninguém, era só eles. Por exemplo, era Adão e Eva. Pronto. Depois veio Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Não tinha mais ninguém na terra, era só eles. Então tinha que procriar. Hoje não, hoje já tem bastante. Só que mesmo assim, tendo bastante, eu acho que não deve parar, porque o que tem gente morrendo é muito também, né? Os que não estão morrendo, o povo está matando. Então acaba morrendo do mesmo jeito. Então assim, continua tendo que gerar. Mas, voltando aqui para nós, o cristão, ele também vai ser julgado pelas obras dele. Paulo, ele vai dizer que as nossas obras vai ser provada como ouro é no fogo. Se as nossas obras, ela é de palha, ele vai dizer se é de feno, se é de madeira, ou se é de ouro. As nossas obras. A nossa obra vai ser julgada também aqui. Tribunal dos Galardões. Que é diferente do tribunal do trono branco, que é o juiz final. O trono branco é o juiz final. Lá no final. Esse lá também vai ser julgado as obras, né? Também. Que é Apocalipse vai mostrar que foi aberto os 2 livros. O livro das obras e o livro da vida. Aí diz, aquele foi da obra vai ser julgado segundo as suas obras. Beleza, mas o livro da vida, se tal pessoa não for encontrada o seu nome no livro da vida, vai ser jogado no lago de fogo, que foi preparado para quem? O diabo e seus anjos. Foi nem para nós. A pessoa vai admitida. Ela vai por desobediência. Foi nem para ela, foi preparado. Foi para o diabo e seus anjos. Foi para eles. Só que quem não for encontrado o seu nome no livro da vida, vai para lá também. Não tem outro lugarzinho, não. É o lago de fogo. A gente gosta muito de dizer para a pessoa que ela vai para o inferno, né? Só que até o inferno vai para o lago de fogo também. Ou seja, o inferno não é o último estágio. Não. O tribunal do trono branco, ele é para os perdidos.
Só que vai ter o tribunal para eles saberem por que estão lá. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Acende ali, por favor. A parábola do rico e Lázaro, o que aconteceu ali naquele diálogo? No diálogo, o rico diz assim, pai Abraão, olha que ele chama de pai. Ele sabe, tem ciência do que ele fez. Peça para Lázaro ir lá na terra, falar para meus irmãos, para eles não fazerem o que eu fiz, para não vir para onde eu estou. Olha aí, é consciência ou não? Total, meu amigo. Ele sabe o que ele fez e sabe que ele merece estar ali porque ele fez. Sabe? Veja que ele não reclama, me tire daqui que eu não mereço. Me tire daqui. Não, ele simplesmente diz, pai Abraão, chama de pai. Pai Abraão, peça para Lázaro ir lá. Para ele não vir para cá também não fazer o que eu fiz e vir para cá, não. Entendeu? A consciência. Então, o trono branco, o juízo final é para isso, para eles que estiverem sendo lançados lá de fogo, não saiam indo para lá dizendo assim, por que eu estou aqui? O que foi que eu fiz? Meu Deus, não sei nem o que foi que eu fiz. Estou aqui sendo condenado. Eu fiz tanta obra de Deus, com tanto amor, e estou aqui. Meu Deus, vai ficar o resto da vida murmurando, reclamando, sem saber por quê? Entendeu? Aí vai ter o juízo lá, o juízo final. Julgamento do trono branco, eles vão ter a consciência por que estão lá. E vão aceitar, porque Deus é justo. Deus não é justo? Se Deus botar alguém lá para o lago de fogo, é porque realmente a pessoa fez por onde. E Deus fez muita coisa para ela não ir para lá. Mas ela insistiu e foi. Entendeu? Ela insistiu no erro e foi. Porque Deus avisa, não avisa? Deus avisa, Deus manda o Espírito Santo para nos alertar, Deus incomoda, Deus usa pessoas, Deus usa até gente ímpia para lhe alertar, para você vigiar. E a pessoa insistir ainda, quando ela for, ela não vai ter o que dizer nada. Vai dizer simplesmente, realmente eu perdi a chance, teve aquela vez lá também que eu recusei, teve outra vez que teve aquele congresso maravilhoso, uma conferência abençoada, e eu fiz só por fazer, entendeu? A pessoa não vai ter o que dizer não vai ter. Maravilhoso. Falando de lembrando, hoje, Deus me avisou. Avisou, não foi? Olha aí. Que trouxe de volta. Glória a Deus. Está vendo aí? Deus, ele faz de tudo para a gente não sair do redil dele. Avisou em sonho, revelação, avisou de todo jeito, para não sair, né? E assim, mesmo assim a senhora saiu. Aí depois conseguiu voltar, né? Vendados, a pessoa fica. Então vai ter, tá? Assim, tem um tribunal dos galardões, que é para receber o galardão, para estar junto com Cristo, mas com o seu galardão. Em Apocalipse ele vai dizer que vai colocar alguns como colunas. Talvez sejam os apóstolos, por exemplo, os 12 apóstolos, com as 12 tribos de Israel, entendeu? Aí, botar lá, talvez, eu estou só, né? E aí, tem aqueles que estarão em lugar de destaque, receberão galardões, tem outros que não vai receber nenhum galardão, mas vai se alcançar pela salvação, entendeu? Existe, né? E todos estarão satisfeitos, conscientes, felizes, dizendo, eu tenho o que realmente eu mereço. Eu tenho o que eu mereço. Mereço que eu falo assim, no sentido assim, que eu não tenho mais porque eu não mereço mais. O que eu tenho é o que realmente eu mereço. Deus é justo. Deus é muito justo. Muito justo. Então não vai haver insatisfação, murmuração, não vai haver não. Porque Deus, ele é muito justo. Ele é o justo juiz, né? Ele é o justo juiz. O juiz que não é justo, ele condena, fundamenta lá com qualquer tese, jurisprudência lá aleatória, teratológica, como a gente chama, e pronto. E você que se vire. Já Deus não, Deus é o justo juiz. Se ele é justo, ele vai dizer, ó, fulano, tu ganhou, tu tá aqui, sabe por quê? Porque, ó, eu tive fome, tu me deste de comer, eu tive sede, tu me deste de beber, eu estive nu, tu me vestiste, eu estive enfermo, tu foi me visitar, entendeu? Aí, foi mesmo, quando foi que eu fiz isso, meu Deus do céu? Ele, quando tu fez com um dos meus pequeninos, foi a mim que tu fizeste. Ah, então vem, entra
o gozo do teu Senhor. Entendeu? Aí vai dizer pro outro, ei, olha, eu tive fome, tu nem deu nada. Tive sede, tu não deu nada também. Tive preso, tu nem ligou. Tive enfermo, tu fez de conta que nem existia. Agora, partai de mim, maldito, que eu nem te conheço. E ele vai dizer o quê? É verdade. É verdade. Entendeu? Não vai poder dizer nada. Deus é justo. Então tem o tribunal dos galardões para você saber que você está lá porque você foi obediente à palavra de Deus. Você cumpriu do jeito que ele disse. Por exemplo, ó, tem um texto, não lembro agora. Pesquise se der para pesquisar. Tem um texto que diz assim que quando vocês fizerem o que lhes for mandado, serão chamados de servos inúteis, porque fizeram somente o que vos foi mandado. Pesquise e vê se acha, por gentileza. Eu esqueci onde é que está escrito. Ele quer dizer o quê? Quer dizer que se nós fizermos somente o que ele mandou fazer, ao nosso ver, a gente está obediente, né? Que a gente fez o que mandou. Ao meu ver também, eu sou humano, na condição humana, eu entendo que está certo. Mas para Deus não está certo, não. Entendeu? Não está certo. Por que não está certo? Porque Ele quer que a gente faça mais. Ele quer que a gente faça além. Eu vou falar uma coisa aqui que é minha ignorância. Quando fizer somente o que foi mandado. Vê se a senhora encontra aí. Quando fizer somente o que vos foi mandado. Serão servos inúteis, porque fez somente o que foi mandado. Aí, Deus, ele nos... Por exemplo, voltando lá para a parábola dos talentos. Voltando para a parábola dos talentos, né? Dos talentos, ele deu a um, deu um talento. A outro, deu 3. E a outra deu 5, né? Não foi assim? O que recebeu 1, enterrou. Enterrou por quê? E ele justificou, não foi? Ele, conhecendo o meu Senhor, sabendo que ele é rigoroso, sabendo que ele é muito criterioso, sabendo que ele é exigente, sabendo que ele é assim, eu guardei. Por que eu guardei? Porque quando ele vier, eu vou, tá aqui, do jeito que o Senhor me entregou. Você conhece ou não alguém assim? Eu conheço, um bocado de gente que é assim, tá aqui, nem mexi, tá aqui, do jeito que você me deu, tá aqui, não mexi em nada. 17, lê pra gente, por gentileza, irmão. Assim também fizeres tudo que nos for mandado, dizer, somos servos inúteis, que fizemos somente o que devemos fazer. Tá vendo? Lucas 17, 10, né? Eu usava muito esse texto nos evangelismos, aí esqueci dele. Lucas 17, 10. Aí, mas a mensagem ficou, né? Pelo menos a mensagem ficou. Perceba que eles vão fazer o que foi mandado. Isso aqui me intriga. Porque eles fizeram o que foi mandado. Entendeu? Mas mesmo fazendo o que foi mandado, vão dizer, nós somos servos inúteis. Por quê? Porque fizemos somente o que foi mandado. E não é para fazer só o que foi mandado, é para fazer a mais. Só que esse a mais, entenda, é para a glória de Deus. É para fazer a mais no sentido de, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo mesmo. Você foi chamado para ajeitar a igreja. Aí você vem, vai ajeitar as cadeiras. Mas você viu que tem cadeira que tem marca de chinelo, tem outra cadeira que tem marca de sapato, tem outra cadeira que você foi chamar só para ajeitar. Aí você vai atrás de um pano e começa a limpar e procurar outra. Você fez ou não a mais? Fez. Entendeu? Você foi chamado para ajeitar. Mas perceba que esse a mais que você fez não é algo que agrada a Deus também? Glorifica a Deus? Sim ou não? Então, é nesse sentido. Não é fazer a mais exagerado de modo que vai prejudicar, ao invés de ajeitar, de ajudar. Não, eu fiz na boa intenção, eu queria ajudar, mas você fez o que era desnecessário, não precisava. Entendeu? Aí é outra história. Fazer a mais no sentido construtivo. Né? Por exemplo, tem vários exemplos, mas eu não gosto de entrar nos exemplos, porque vai um, vai outro, vai outro, vai outro, vai outro.
Tem a questão das milhas que Jesus falou, né? Se alguém te chamar para ir 1 milha, vai quantas com ele? Vai 2, né? Se alguém quiser a capa, tem uma túnica, tá precisando, dá outra também, dá 2. É assim, é a mais, sempre a mais. É nesse sentido. Então vamos aqui, vamos avançar. Deu para entender que aqui tem um tribunal, esse tribunal é só dos salvos. Os perdidos aqui não, viu? Só os salvos. Os salvos saber para provar as suas obras. As nossas obras têm que ser obra de ouro, como de ouro, que é provado no fogo. O ouro, ele passa no fogo, ele derrete, mas ele não acaba. Pelo contrário, ele fica mais resplandecente, ele brilha mais. Se ele estiver meio encardido, ele fica brilhoso no fogo. Já a palha, se botar fogo na palha, o que acontece? Acaba. Na madeira, se tocar fogo na madeira, acaba também. Entendeu? Então é assim, é nesse sentido. Então, as nossas obras, se as nossas obras for de ouro, serão aprovadas e a gente vai ganhar galardão. Mas se as minhas obras for de madeira, aí não vai ganhar galardão. Aí queimar não vai ter nada. Mas eu serei salvo? Vou ser salvo. Só que as minhas obras não prestou não. Eu escapei, as obras não. Entendeu? Então é bom que a gente tenha o quê? Obras boas, né? Galardões. Aí, quer ver uma ação muito simples que garante galardão? Dá um copo de água fria ainda mais, né? Para um servo de Deus, para qualquer pessoa, dá um copo de água. Como é que pode, né? É bíblico, está na Bíblia, né? Dá um copo de água fria para um dos meus pequeninos. Não perderá o seu galardão. Entendeu? Aí tem galardão. Só para um copo de água. Não é legal, né? Assim, Deus é tão misericordioso de um jeito que ele pega leve com a gente, né? Ele poderia exigir algo muito maior, né? Mas ele exige baixa um copo de água. Dá um copo de água assim, com alegria. Dê. Pronto. Galardãozinho. É tanto que a gente, quando vê os obreiros... É a intenção. Não é da água, somente da água. É a intenção. É a intenção. Entendeu? Na humildade. A humildade, a motivação ali de apenas ajudar, de agradar, de glorificar a Deus com aquilo ali. De servir a uma pessoa de Deus. Entendeu? É isso, é a intenção. Não é a intenção de barganha. Tipo, vou dar e vou ganhar um galardão. Aí acho que não ganha não, viu? Nesse sentido. Eu vou dar logo, tem quantas pessoas na igreja? Tem 30, vou dar as 30. Né? Aí não, entendeu? À luz da Bíblia a gente não vê assim não. Né? Procurei só por gentileza do galardão pra gente, da água fria os pequeninos. Aí perceba que tem galardões. Ganhar vidas para Cristo. Tem galardões. É sábio ainda mais. Promove uma festa no céu. Entendeu? Agora quer ver uma coisa que, se você fizer tudo, essa aqui é mais pesada. Mateus 5:20. Leia aí, Mateus 5:20. Essa é mais pesada. Por quê? Porque ele já vai falar que a nossa justiça, ela precisa ser maior do que a dos escribas e fariseus. Muito superior, né? Pois é, tá vendo aí? Ou seja, você pode ter aceitado a Jesus, você pode ser batizado com o Espírito Santo, você pode ser o fogo do pé, reteté, cheio do manto, de profecia, de revelação, de tudo, mas se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum ou de maneira alguma, entrará no reino dos céus. Não é invocado, né? Né? Vê se é. Já dá hora, né? Que horas é a conferência?
6h30. Vamos só passar aqui, atropelando aqui alguns conceitos escatológicos. Aí a gente encerra. Eu vou deixar tópico 1. Eu vou deixar os últimos dias da era atual para a próxima aula. Não, não é esse não. Não é esse não. Depois procure em casa. Vamos aqui, ó. Encerrando essa parte dos eventos das duas vindas de Cristo. As duas vindas de Cristo. Eu só finalizar aqui. Jesus já veio de forma corpórea, humana, sim ou não? João capítulo 1, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Aí ele já veio. Ali é a primeira. Essa primeira, para os dispensacionalistas, ali já foi o Messias chegando, com a vinda dele. Para o judeu, foi apenas um profeta, né? E como nós acreditamos que ali já foi a vinda do Messias, já veio, logo nós já estamos aguardando a segunda vinda, certo? E o judeu está aguardando a primeira, certo? Aí, essa segunda vinda, ela, na teoria do dispensacionalista, pré-tribulacionista, essa segunda vinda se dará em 2 momentos. Ou seja, é como se fosse a segunda e a terceira. Só que a gente não usa o termo que é a terceira. Não tem terceira. É só a segunda. Só que a segunda dividiu em 2. É 2 momentos. A segunda vinda de Jesus se dará em 2 momentos. Quais são os 2 momentos? O primeiro momento, onde ele virá nas nuvens. Ninguém vai ver. Só os salvos irão ouvir o último som da trombeta e serão arrebatados e encontrar com ele nos ares. Certo? Nas nuvens ali, encontra com ele lá. E o povo da terra, aqui é a terra, tá? Embaixo é a terra, dá para entender, né, que aqui embaixo é a terra? E o povo da terra vão apenas sentir falta. Cadê meu filho? Fala, meu Deus, o menino foi para a escola, não voltou mais, cadê? Aí no meio do caminho, vê um caos na rua. Né? Vê o carro abandonado na rua, parado, povo buzinando, bibi, bibi, bibi. Aí quando vai olhar, não tem ninguém dentro. Avião caindo. Quer dizer, né? Se não tiver com a tecnologia que já tem hoje, que tem aviões que não tem piloto. Já voam sem piloto, só na programação. Mas se for um normal, um comum, né? Que precisa do piloto, ele, ó, vai cair. O piloto foi arrebatado. Pum. E assim, é uma tragédia aqui, outra lá, e o povo sentindo falta de gente. Chegou em casa, não tem mais ninguém. No trabalho sumiu gente, sumiu aqui, sumiu ali. Né? É. E aí, inclusive, recente mesmo, foi agora, acho que está com uns 15 dias, foi agora mesmo, faz muito pouco tempo, bem pouquinho tempo, que um grupo de cristãos na África, eles disseram que sentiram falta de irmãos, pessoas desapareceram. Eles disseram que aconteceu o arrebatamento, já aconteceu, agora, está com uns 20 dias, é só olhar no YouTube, está no YouTube isso aí. Aí eles falaram com todas as letras, são muitos irmãos, um bocado mesmo, disseram que o arrebatamento aconteceu. E sumiu gente assim na frente deles, aí tem vídeos na internet, pessoas vão passar naquele raio-x do aeroporto, vão passar, aí passa pelo raio-x, né, que vê detector de metais, aí quando passa ali, que vai pegar as coisas, some, pum, some, aí a pessoa que está na frente olha assim assustada e fica apavorada. Tem uns vídeos na internet, né, aí estão dizendo que é montagem,
Aí tá rolando, entendeu? Calma aí. Assim, eu pensei que era o barulho do toque de pipi. E aí, é só dar uma olhada, é recente, muito recente mesmo, tá com uns 20 dias aproximadamente. Isso foi na África. Pessoas, tem um grupão que eles foram para um monte orar, e lá nesse monte sumiu muita gente. Aí tem na igreja e vários locais. Aí até em Londres, pessoas em Londres disseram que lá também sumiu gente. Então assim, tá um espalhado na internet. Não sei se vocês chegaram a ver, mas está um espalhado. Aí, tem uns pastores dizendo, isso aí é sensacionalismo, né? E esses vídeos de pessoas desaparecendo é montagem, porque o arrebatamento não aconteceu. Aí vão explicar. Por que não aconteceu? Porque não precederá o homem da perdição, que é o anticristo. Aí tá falando, né? Só que, quando ele usou esse termo, aí eu pensei, isso confronta diretamente os pré-tribulacionistas. Porque se disser que o arrebatamento não vai preceder o filho da perdição, logo, primeiro vai ter o filho da perdição para depois ter o arrebatamento. Entende? Aí fica confuso. Aí tá uma confusão de teólogos na internet aí, então, falando. Os que defendem que aconteceu de verdade estão se perguntando, e por que eu não fui? Né? E outros estão dizendo assim, não aconteceu, por isso que você não foi. Isso aí que tá muito fresquinho ainda, né? Tá com uns 20 dias, tá rolando aí. Depois dá uma olhadinha, ó, arrebatamento na África, né? Aí você vai ver. Aí, durante os tempos, muitos já quiseram prever a volta de Jesus. Nós entendemos que ela se dará, nós estamos aguardando a segunda vinda e a segunda em dois momentos. O primeiro momento é esse, do arrebatamento, que ninguém vai ver, e o segundo momento é esse aqui, ó, quando ele voltar, aqui será com grande poder e grande glória, que todo olho vai ver. E ele virá, e segundo a Bíblia, vai estar no Monte das Oliveiras. Então vai ter um monte aqui, tá bem aqui o monte. Aí vai pisar aqui no Monte das Oliveiras. E com o sopro da sua boca, ele destruirá o anticristo e o falso profeta. Entendeu? Vai destruir. Isso aqui. Então, a vinda dele vem aqui, só que aqui é só nas nuvens, ninguém vê. É o primeiro momento da segunda vinda. E a vinda dele vem de novo aqui. Só que aqui todo olho vai ver. Toda língua vai confessar. Todo joelho se dobrará quando vier ele aqui. Ele vai vir com grande poder e grande glória. E é lá que se cumpre o texto que Paulo vai dizer, né? Que toda língua confessará e dirão que Jesus Cristo é o Senhor. Né? Aí aqui, no segundo momento da segunda vinda, é onde os judeus vão entender, o Messias agora veio. Né? O Messias chegou, é ele. Só que ali já veio aqui, né? Eles nem viram. Só sentiram falta do povo. Aí, quando ele vier aqui, é onde ele prepara o povo, os que escaparam da grande tribulação, para entrar aonde? No milênio. Que é aqui, milênio. Aí entra no milênio. E quando termina o milênio, aí vem a última tentação aqui, que é o diabo vai estar preso, vai ser preso bem aqui, no começo do milênio, vai passar 1000 anos Deus governando a terra e Satanás preso, que aqui é onde os testemunhos de Jeová pregam, né? E na terra, que é tipo assim, a esperança deles é essa. A esperança deles é viver aqui. Os 1000 anos para ele é como se fosse a eternidade, é isso aqui. Aqui que eles pregam. É tanto que nos desenhozinhos dele lá, né, da ilustração das revistas, tem lá um menino brincando com o leão, né, agarrado com o urso aqui, brincando, assim. Não tem maldade, porque Satanás vai estar preso. Só que a Bíblia vai dizer que no final do milênio,
Satanás vai ser solto para provar o povo de novo. E muitos vão se perder. É que pode, né? Muitos vão ser enganados ainda, bem aqui no final. Aí depois que ele for solto, que provar os que vieram aqui no milênio, a Bíblia diz que um jovem vai ter 100 anos. Uma pessoa que tem 100 anos hoje, que é bem velhinha, lá no milênio vai ser um jovem. Quantos anos tu tem, menina? Tem uns 100 anos. Como no antigo. Exatamente, voltar na... Exatamente. 100 anos, não é só isso? É novinho. Né? Aí, quando terminar o milênio, Satanás é solto, tenta o povo, consegue arrastar um bocado, aí vai para o juízo final. Aí entra o juízo. Daí, alguém pergunta, e nós? Né? A igreja que subiu, foi para as bodas, já recebeu os galardões, está todo mundo festejando. A igreja vai descer aqui junto com Cristo. Ela desce, só que agora não mais com o corpo que estava aqui, né? Esse corpo aqui foi o quê? Transformado. Então agora ela vai descer aqui com qual corpo? De anjo. Corpo glorificado já. Aqui. Aí a igreja já vem como anjos ministradores, como anjos. A igreja. E aí, na visão dispensacionalista, pré-tribulacionista, vai defender que a igreja ela será anjos ministradores aqui no milênio. As pessoas que estarão lá, a igreja vai estar servindo, como os anjos hoje estão servindo a Deus e ao nosso derredor, ao nosso redor. A Bíblia diz que eles estão acampados ao nosso redor. Os anjos do Senhor estão acampados, guardando a casa, guardando a cidade, guardando. Assim seremos nós. Hoje, quer ver um exemplo? Hoje a gente não ora, a gente não ora por nós, pela nossa casa, pelos parentes, por desconhecidos, pelas autoridades, pelo mundo, né? A gente não ora. Lá, nós seremos resposta de oração. Tipo assim, eles vão estar orando e nós estaremos servindo. A gente não ora e Deus não manda, né? Foi um anjo, foi Deus, foi a mão de Deus, foi Deus, né? Assim, aí é Deus agindo. Seremos nós esses, trabalhando. Entendeu? Né? Com muito poder, né? Que a Bíblia diz que os... não, isso aqui já é no Novo Céu, Nova Terra, já é outra coisa. Volta aí. Aí, estaremos ministrando, estaremos corpo glorificado, em plena comunhão com Deus, a serviço, felizes, satisfeitos com o Pai, né? Jubilosos na presença dEle, porque nós seremos uma nova era para Deus. Deus ele não tem lá, não são anjos que Ele criou, já anjo, agora Ele terá uma classe que não é anjos criados de anjo, mas é a noiva do Cordeiro, é a igreja, é aquele que eram carne, mortais, falíveis e foram transformados, passaram por provações. Os anjos nunca passaram por isso, eles não têm noção do que é isso, e nós seremos experimentados, estaremos lá como glorificados na presença do Pai, mas passado pelo tribunal, as provas sendo aprovadas como ouro e estando a serviço de Deus eternamente, eternamente. Mas aí, próxima aula a gente estende para lá, tá certo? Só fazer essa leitura aqui rapidinho, os conceitos escatológicos protestantes e católicos, né? Aqui nós temos algumas figuras que é a escatologia temporal, é o posicionamento de Calbart. Calbart ele é conhecido, um teólogo conhecido, suíço, fundador do movimento neo-ortodoxia do século XIX. Barth dizia que o mais importante para os cristãos não é aguardar a vinda de Jesus, mas viver uma vida de arrependimento e profunda piedade. Tá? Barth, vou dar um pulo aqui para essa parte em negrito. Além do mais, Barth, com respeito ao céu, descarta esta ideia e diz que não há necessidade da imortalidade da alma, nem julgamento final. Sobre a segunda vinda de Cristo, em seu livro Comentário sobre Romanos, na página 485, ele chega a dizer: a segunda vinda de Cristo não é nenhum
acontecimento futuro. E que esperar pela vinda de Cristo é tornar a nossa situação real tão preocupante como ela realmente é. Então ele não acreditava nessa questão futura. Disse que é real, é hoje. Né? É muito parecido com outra visão aqui que é da realizada. A visão... Isso, realizada. Aí tem outra visão que é escatológica, a escatologia consequente. Na consequente é do Albert Schweitzer. Alguém sabe falar em alemão aí? É um teólogo alemão, missionário também do século XIX. A sua escatologia acontece quando os ensinos de Cristo fazem-se realidade na vida de seus seguidores. Outro teólogo, Holmstrom, da sua época, explica a posição de Schweitzer da seguinte maneira: a escatologia consequente impõe uma cristologia liberal e consequente. Seu aparente destaque escatológico, na verdade, se torna um extermínio da escatologia. E a sua ética, é o pensamento dele, né, permanece como um moralismo que é até mais distante do verdadeiro cristianismo do que o ceticismo de Hittite. Aí vem também a escatologia do consistente. São escatologias que para nós hoje elas já estão superadas. É do século XIX. Muitas teologias, muitos entendimentos do século XIX foram descartados pela a ideia da linha teológica essa que a gente está vendo, dispensacionalista. Muitos foram descartados. Por que foi descartado? Porque olha o pensamento deles. Um não acredita no arrebatamento futuro. O outro acredita que a volta de Jesus ela é individual. Como assim individual? Jesus vem todo dia para aqueles que morreram. Morreu, Jesus veio para ele, já veio para ele. Entendeu? Não é aquela coisa única e universal. Né? A gente vai ver. E aí vem a escatologia consistente. Essa escatologia consistente, ele via Jesus como essencialmente um fanático que esperava ver o reino de Deus irromper a qualquer momento. Sua escatologia ensina que as ações e os ensinamentos de Cristo tinham caráter essencialmente escatológico. Aí tem a escatologia existencialista de Rudolf Bultmann. Ele é muito falado, esse homem aqui. Ele, também do século XIX, o ponto essencial da escatologia dele é a ideia do Deus que nela opera e a ideia da existência humana que ela contém. Não a crença de que o fim do mundo está logo à frente. Esta escatologia deixa claro que a existência humana é mais importante que o futuro. As profecias bíblicas quanto aos últimos dias são tidas como místicas e alegóricas. Ou seja, entende que as profecias vão acontecendo no seu dia a dia. Não tem algo para o futuro. Perceba que são coisas que a gente já nem discute mais, né? Mas isso aqui foi muito batido, muito discutido. Mas muito bem. Tem pessoas ainda, por exemplo, os gnósticos, os agnósticos entendem que ainda permeia alguns pensamentos nesse sentido. Para a gente, não. Escatologia realizada, que é de Charles Auro Dodd, ministro do Evangelho, pastor congregacional, um dos maiores especialistas do Novo Testamento. Veja que eram gente influente, né? Também do século XIX. Segundo ele, todas as previsões escatológicas das Escrituras Sagradas foram cumpridas no período bíblico. Olha aí, o pensamento do homem. E era influente. Era gente assim de nome, entendeu? E disse que já foi tudo cumprido. De acordo com esta posição atualmente, toda a igreja que espera pelas promessas escatológicas está sem esperança e vive enganosamente. Ele diz que nós estamos sem esperança e enganados. Entendeu? Ele acha que já se cumpriu. Aí tem a teologia teolopolítica. Essa teologia teolopolítica é do Leonardo Boff. Ele era frade franciscano, filósofo, teólogo, professor de teologia sistemática,
e protagonista da teologia da libertação. Né? Outro influente também. E ele, segundo ele, o homem não caminha para uma catástrofe biológica. Ele aqui era filósofo, né? A gente entende, a linguagem dele aqui é nesse sentido. Ele até faz um arranjo bonito. Uma catástrofe biológica, chamada morte, mas para uma realização plena, corpo, espírito. Ele fala, a realização do homem era esse sentido. Tipo assim, não tinha aquela esperança de arrebatamento, de vinda de Jesus. Não, era apenas uma, como ele diz aqui, uma realização plena do corpo e espírito. É tipo a satisfação humana. Estar bem é o que Deus quer. Entendeu? Você está aqui, me sentir bem. Eu estando bem, estou cumprindo a vontade de Deus. Deus não quer que eu sofra, Deus quer que eu me sinta bem. Entendeu? É nesse sentido. São as filosofias dos psicólogos, né? Aí diz assim, o sentido radical do mundo proclamado pela fé cristã não emerge no fim. Se olharmos para o caminho percorrido pela evolução, veja que ele parte da evolução, né? A evolução, perceberemos que houve uma linha ascendente, ou seja, da evolução, aí vai se evoluindo, uma linha ascendente. Aí ele diz assim, da cosmogênese emergiu a biogênese. Do cosmo vem para bio, a vida, né? Biogênese. Da biogênese irrompeu a antropogênese, ou seja, o ser do homem, né? Da antropogênese para a fé cristã precipitou-se a cristogênese. O homem, segundo Boff, é sem dúvida o sucesso rendente de uma longa caminhada de forças ativas que tendiam a ascender e triunfar. A meta final ocorrerá com o clímax do processo evolutivo, quando se der a vinda de Cristo, conforme Mateus 24:3. Então ele vê assim, que é uma evolução. Essa evolução vai cumprir com a vinda de Cristo quando, na nossa contínua evolução, encontrar com Ele. Entendeu? É bonito, é filosófico, né? Filosófico. Mas a gente percebe que não é bem assim essa evolução, porque foi uma criação. Deus já criou nós como seres humanos. Não éramos um cosmo para virar vida. Entende? A escatologia universalista, né? Universalista é sugestiva, né? É do Friedrich, outro alemão aqui. Quem se atreve a falar esse nome? Schleiermacher, Schleiermacher. Um teólogo protestante alemão e pai do liberalismo teológico. Esse do século XVIII. Segundo ele, em seu livro de teologia sistemática, A Fé Cristã, escrito em 1820, as declarações escatológicas não se aplicam à devota autoconsciência, mais do que à doutrina da Trindade, uma vez que se referem a acontecimentos futuros. No final do livro, ele denunciou como ensinamentos proféticos, falando do futuro, do que vem lá para frente. A ideia da condenação eterna foi repudiada como sendo incoerente com os sentimentos cristãos. Ele diz que Deus não vai condenar ninguém, porque é incoerente, porque se o ensinamento cristão diz que Deus amou o mundo, como ele vai condenar esse mundo? Entendeu? Aí ele diz que é incoerente dizer que haverá essa condenação. É incoerente. Em lugar disto, ele aceitava e proclamava a doutrina da salvação universal, realizada pelo poder da salvação. De acordo com esta posição escatológica, ninguém se perderá. Até os que não aceitaram a Cristo serão salvos. Entendeu? É universalista ele, né? Universalista. É bom demais, né? Exato. É o pregador só de rosas. Até os que não aceitaram.
Hã? Isso. Se embaraçava, né? Exato. Não estudar ativamente com o Espírito. Com o Espírito, exatamente. Perfeito. É muito importante. Por isso que é importantíssimo a gente estudar uma teologia bíblica, para você conciliar conhecimento espiritual. Tem que ter, porque se for só letra, realmente ela mata. Paulo disse isso, né? Só a letra ela mata. Aí vem aqui algumas notas que foi dos prognósticos dos que previram, né, a volta de Jesus, só para a gente fechar. Aí diz aqui, sobre o milênio, a volta do Messias e sobre o fim do mundo. Alguns prognósticos. Teóricos do Apocalipse disseram que o fim do mundo seria no ano 1000, né? E qual era o argumento? Era muito lógico. Lá em Pedro ele vai dizer que um dia para o Senhor, 1000. E 1000 como um dia. Como eles estavam no primeiro século, e vinha, também eles disseram, não, vai ser no ano 1000. Esse aí eu acho que ele arrastou muita gente, viu? Né? Para crer nisso aí, porque fazia muito sentido, né? Só que não veio, né? Não foi dessa vez. Aí aqui, em 1524, ou seja, lá na Idade Média, na era do protestantismo, naquele auge, astrólogos previram o fim do mundo com uma grande inundação em Londres, né? Ou seja, eles disseram que ia vir um tsunami, e esse tsunami ia acabar com o mundo, entendeu? E aí aconteceu uma inundação em Londres, só que o mundo não acabou. Né? Tem filmes, o mundo acabou, continua, né? Aí em 1537, aliás, em 1648, 37 ainda, o astrólogo francês achou 4 datas. Tipo assim, se eu errar numa, tem outra. Se eu errar na outra, tem outra. Se eu errar em outra, tem outra. Parece a Ellen White, né? Meu filho. Pois é, rapaz. Enfim, deu com os burros nada. Em 1648, o judeu, Sabbatai Zev, descobriu que ele mesmo era o Messias. Olha aí, rapaz, que descoberta. Aí, em 1736, o teólogo inglês William Whiston previu que o fim seria em Londres de novo, no dia 13 de outubro de 1736, ou seja, no mesmo ano, no rio Tamsa, que ficou atulhado de barcos para fugir da inundação. Em 1881, os egiptólogos previam o começo do fim do mundo para 1881, mesmo ano. E em 1893, que está apagado, mas é 1893, não houve nenhuma previsão, porém, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Em 1999, aqui ele já deu um salto grande, né, para resumir a história, ele já pulou para o final do século XX. 1999, essa aqui foi demais. Diversas profecias, não era só uma não, eram muitas profecias. Previram o fim do mundo em 11 de agosto. E outros foi para o final do ano. Final do ano, menino, eu ainda lembro, eu nem era crente, mas eu lembro do pavor que estava no mundo. Pessoal desesperado. Uns vendendo tudo que tinha. Eu fico pensando, né? A pessoa é muita ignorância. Pois é, né? Aí vender para quem o dinheiro? Vai gastar onde? No céu? Uma amiga dele falava, ela estava falando, mas não sei. Não apega essas coisas. Rapaz, eu vou mandar no grupo lá, esse da África lá, e o pessoal permeou, viu, nos Estados Unidos e tudo, permeou, as pessoas arrumando a mochila, olha, eu vou levar isso aqui, vou levar isso aí, pra onde vai levar, meu filho? Tem uma que arrumou uma mala grande, e mostrando nos vídeos, tá aqui, isso aqui, olha, isso aqui, eu vou entrar no céu com isso aqui. Como? Não lê Bíblia, não entra lá. Aí, tá aqui, 1999 foi absurdo. Eu pensando, né, essas pessoas venderam tudo porque achavam que ia pro céu. Onde primeiro, igual a Clarinha falou, onde elas iam gastar o dinheiro?
Né? Com quê? Aonde? Como? É muita ignorância. Mas, nessa ignorância, era mais prudente eles não venderem nada. Por quê? Vamos lá. Se for para o céu, vai para o céu, vai ter outra morada. Jesus disse que ia preparar lugar, já tem outra morada. E se não for, ainda tem os bens aqui para ela ficar, né? E continuar a vida. A pessoa vendia tudo. Aí como não foi, e agora? Ficou sem céu e sem casa. Sem nada, né? Aí, em 2000, teóricos do Apocalipse disseram que o juízo final ocorreria 2000 anos após o nascimento de Cristo. Em 2001, ninguém previu a derrubada das Torres Gêmeas, né? Se a gente for analisar, em cada época tem gente prevendo. Aqui ele parou aqui, mas em 2012 previram também, os Maia, né? O calendário Maia disse que em 2012 o mundo ia acabar. Tanto que fizeram filme também, tá lá o filme. Pode pesquisar aí, tem. Aí previram para 2017, também não aconteceu. Previram na época da pandemia, também não aconteceu. Estão dizendo agora que é 2030. Não, eles vão chutando, vão para frente. Não aconteceu, vai até chegar. Aí tem outros que vão dizer que é 2050, a humanidade não passa de 2050. Entendeu? Já joga lá para frente, que é para dizer assim, ó, acertei. É melhor ficar com a Bíblia. Melhor ficar com o que Jesus disse, que ele disse que daquele dia ninguém sabe, somente o Pai, e nem os anjos sabem, só o Pai. Então pronto, é melhor, qual o melhor? Ficar com a Bíblia e estar preparado. Alguns sensacionalistas, eles dizem que o fim dos tempos, assim, pode acontecer no ano 3000 e pouco, que aí eles vão contabilizar o passado com o futuro, né? Pegar assim, por exemplo, de Moisés para cá, aproximadamente 1700, 1900 anos, aí para frente, como já passou, estamos no ano 2025, já passou foi muito, né? Aí estão julgando que pelo calendário deles, para trás, é 3.500 anos. Então, para frente, pode ser que seja o 3.500 para fechar o 7, que é o número perfeito. Inclusive, a Cabala também trata nessas coisas assim. Mas isso são o quê? Sensacionalistas, especulações. E ainda que seja verdade, é o ano 3.500. Né? Se for verdade, é lá no ano 3.500. Eu pergunto, quem de nós estará vivo daqui para lá? Não estaremos. Então, o segredo esteja preparado. Se for no ano 3.500, eu não vou estar vivo daqui para lá. Eu vou morrer antes. Então, tem que estar pronto. Mas se for amanhã, eu tenho que estar pronto do mesmo jeito. Então, qual é o segredo? Esteja pronto. A gente está se arrebatado ou na terra ou na terra. Exato. A irmã para ser arrebatado, né? Ou na terra ou embaixo da terra. Mas que seja, né? O importante é ser. Vamos ficar de pé, vamos orar. Passamos uns tempinhos aí, né, Bai? É o desconto. Pode desligar aí, por gentileza. Glória a Deus.